4 dias para minha próxima viagem e eu já estou arrumando aqui a minha mala e como vocês sempre perguntam lá no Instagram, eu decidi compartilhar com vocês como é que eu faço para otimizar tempo e espaço também na hora de decidir o que eu vou levar. O que eu sempre faço, basicamente, quando eu volto de alguma viagem, eu sempre observo aquilo que eu usei e aquilo que eu senti que faltou. E eu considero que na maioria das vezes eu acerto bastante, então isso é importante porque da próxima vez eu não incorro no mesmo erro da viagem anterior, então eu vou mostrar para vocês como que eu divido e também eu não gosto muito de fazer com muita antecedência e também eu não gosto de deixar para cima da hora. Então, ali faltando uns 3, 4 dias para mim é o tempo ideal, porque geralmente o que eu vou levar é o que eu uso no meu dia a dia, principalmente a parte de cosméticos, de maquiagem. Então, eu não gosto de deixar separado, bagunçado. Então, eu deixo para arrumar tudo mais para perto. Então, vou mostrar basicamente aqui como que eu faço, como que eu divido essas sessões aqui para facilitar não só a arrumação, mas também na hora de me localizar quando eu chegar lá no meu destino final. Eu começo basicamente separando as necessaires, então aqui vão produtos de cabelo e corpo, aqui produtos de rosto, maquiagem, pincéis e ali naquela bolsinha menor eu sempre coloco alguma coisa que vai comigo na minha bolsa no voo. Então, geralmente um hidratante de rosto, um demaquilante para tirar uma maquiagem, para eu não dormir de maquiagem. Então ali é uma bolsinha de acesso rápido que eu levo comigo na minha bagagem de mão. O resto, geralmente, eu despacho tudo. Outra coisa que eu separo são esses saquinhos de sapatos e bolsas que eu tenho para levar os sapatos e as bolsas. Eu não coloco principalmente sapatos que na hora da volta da viagem eles já estão bem sujos, misturados junto com a roupa e nem gosto de ficar levando saco plástico. Quando eu volto de viagem, eu coloco tudo para lavar e aí tá novinho esperando a próxima. Essa é a minha bolsinha que eu carrego as coisas da câmera. Ela é boa porque ela é pequenininha, mas também não tão pequena a ponto de não caber tudo que eu preciso e também ela é acolchoada por dentro. Isso protege as coisas que eu levo aqui, principalmente a câmera em si. Então, aqui atrás, ó, eu tenho a minha coleção de pins que eu comecei recentemente, mas eu tô colecionando alguns pins de alguns lugares que eu viajei recentemente, então sou super apegada a eles. Pretendo lotar essa bolsinha aqui de pins. Olha que lindos. Então vamos ver o que tem dentro dela. Aqui, nesse primeiro bolso, eu levo a minha própria câmera. Então, ela fica aqui nesse espacinho, ela fica presa, então é legal que ela não fica andando, correndo risco de arranhar, machucar. Aqui, eu levo um LED portátil, que também facilita na hora de fotografar, de fazer alguma filmagem, caso eu precise de uma luz extra, ele é pequenininho, cabe aqui também. E acopla em tripé, então facilita bastante. Aqui também eu levo esse cabo que você compra na Apple mesmo, que transfere as fotos do cartão de memória direto para o seu celular. Gente, para quem tem câmera, isso aqui é a melhor aquisição. É muito rápido, você não precisa estar em casa, no computador, então colocou o cartão de memória aqui, ele já conecta no celular, obviamente, e ele já transfere tudo rapidinho, é maravilhoso. Na parte de trás, eu já coloco aqui outras coisas. Então, por exemplo, eu levo a minha Instax, que é a minha impressorinha de Polaroid, aqui dentro junto também. Levo o cabo de carregar a câmera, então já deixo tudo junto para não esquecer nada. E também eu levo os refis da Instax. Então, se acabar e eu quiser imprimir alguma foto, já fica tudo aqui. Ela é da Kanken, eu comprei na própria loja da Kanken em Nova York. Foi lá que eu achei esse modelo, então eu adoro ela. Super prática e protege tudo que tem dentro. Depois que eu selecionei todas as roupas que eu quero levar, eu já vou colocando dentro da mala pra ver se tudo que eu quero levar cabe dentro da mala que eu escolhi. Eu tô com um desafio porque essa mala aqui ela é um pouco menor, na verdade ela é média, então eu quero realmente levar menos peso, menos coisa. Então desse lado aqui eu já coloquei praticamente todas as roupas que eu vou levar. E se vocês perceberem, eu sempre levo tons neutros, que é, na verdade, a maioria das roupas que eu tenho são tons neutros, porque a gente consegue combinar e eu não preciso levar muita roupa.
Então aqui eu tô levando as calças, jaqueta, camisas e eu faço tudo assim, um rolinho, pra ela não amassar tanto e otimizar espaço. Então aqui já são todas as minhas roupas, são roupas de meia estação, então não tem muito volume. E aqui também eu vou, talvez eu leve um casaco mais pesado na mala de mão. E desse lado eu já coloquei os sapatos que eu vou levar. Então eu coloco todos dentro de saquinhos. E esse espaço aqui é justamente o das necessaires que eu vou despachar, principalmente as de produto de cabelo, aqueles produtos um pouco maiores. Então eu vou deixar pelo menos essa parte aqui para necessaire e essa parte um pouco mais vazia. Vamos ver se eu vou conseguir. Ainda estou montando, mas quando ela estiver completinha, eu volto aqui. Dessa vez eu vou levar essa malinha de mão, porque a minha mala tá bem menor do que todas as outras viagens que eu faço. Eu sempre levo uma mochila e a bolsa, mas dessa vez eu vou levar a mala para ter mais espaço. Aqui eu vou colocar as minhas bolsas, que são itens de maior valor que eu não gosto de despachar. Eu nunca despacho bolsa. E a minha câmera também. E do outro lado eu pretendo levar vazio justamente para ter espaço para quando eu voltar. Eu sempre trago alguma coisa, então não quero ir com as malas lotadas. Olha isso, que coisa mais linda que ficou. Hoje eu acho que eu acertei, hein? Uau! Amei. Tá muito lindo e cheiroso. A casa inteira tá cheirando a pão. Ai, que delícia. São 6 horas da tarde do domingo, faltam menos de 24 horas para minha viagem. Então eu estou aqui no escritório organizando as coisas do planner e passando tudo pro computador que eu vou levar. Eu não costumo levar o planner porque é um peso a mais e também porque eu acho que estraga, amassa, então eu prefiro deixar aqui. Levo tudo no computador. E eu deixei também lá no Instagram uma caixinha para vocês fazerem umas perguntas para mim. E eu vou responder aqui porque eu quero que fique bem completinho. Eu já terminei de arrumar as malas, então já tá tudo pronto. A roupa que eu vou viajar já está separada, tá tudo arrumadinho. Mais pra noite, são 6 horas, ali pras 8 horas, depois do jantar eu vou fazer as unhas, que é a última coisa que eu faço, quando eu não preciso mais ficar mexendo em nada. E eu faço o mais perto possível pra durar mais. Então, eu vou começar aqui respondendo essas perguntinhas e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa logística final da mala. E também da mala de mão, da bolsa que eu vou levar. Então vamos lá, a Dani pergunta o seguinte: Mari, as viagens que fazem são planejadas com antecedência ou você é do tipo que acha uma boa promo e em cima disso constrói a viagem? Então, geralmente as nossas viagens são bem planejadas, já com bastante antecedência, porque eu preciso preparar toda a minha rotina para viajar. E também eu gosto de fazer viagens para curtir, para não levar tanto trabalho assim. Então, geralmente a gente faz tudo com bastante antecedência. Eu não gosto de ficar fazendo viagens pequenininhas no final de semana, no feriado, porque eu acho que mexe muito com a minha rotina, com o estilo de vida que eu levo. Então, eu preciso me planejar muito para não deixar o trabalho acumular e também para não deixar a equipe na mão, interromper processos. A gente tem um Lumen que dura o ano inteiro, então essas aulas são ao vivo e isso impacta também. Então, eu tento encaixar sempre no meio do mês, que é o momento no qual a gente não tem aulas ao vivo, então tudo é muito pensado, não dá para fazer muita coisa assim em cima da hora. Eu também não gosto, eu gosto de ir planejando aos poucos, um mês antes eu já gosto de ir adiantando tudo que eu posso. Então não faço nada em cima da hora, a não ser que seja uma emergência, né, um caso específico, mas essas viagens maiores que eu faço geralmente é com bastante antecedência.
A Ju pergunta, a Ju Moura: vocês fazem o roteiro dos lugares a visitar ou contam com algum serviço ao chegar no local? Então, Ju, o que a gente faz? A gente tem um roteiro, claro, de lugares que a gente vai, as cidades, o país, quantos dias ficaremos em cada lugar, até porque a gente tem que reservar hotel, carro se for preciso, a gente tem que ter a logística também de comprar passagem de trem, de avião, então isso com certeza, né? Esse tipo de roteiro a gente faz. Agora, a gente não gosta de se prender em fazer um roteiro dentro da cidade. Então, a gente acorda, a gente vê que o clima tá bonito, a gente prefere fazer passeios ao ar livre. Se a gente olha e vê que vai chover no dia seguinte, a gente já prefere pensar talvez de ir para um museu, algum lugar fechado, uma galeria. Então, a gente vai decidindo isso na viagem. Quando você fala em contratar serviço, eu penso para algum passeio específico. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu viajei para a Polônia, a gente fez um passeio para o campo de concentração, né? E não é um passeio que você faz assim, decide fazer e faz, não, você precisa comprar tudo com muita antecedência. Então a gente contratou uma empresa, então a gente teve um motorista, uma van que buscou a gente na porta do hotel, levou a gente até os campos, que dura um dia inteiro, né, essa visitação, e acompanhou a gente lá o dia inteiro, eu e minha família, e no final do dia ele estava lá no portão esperando a gente e trouxe a gente de volta para casa. Então, quando é um passeio específico e dependendo do lugar, se você está num lugar muito exótico, que o acesso pela cidade é difícil, é interessante sim você contratar alguma agência para te levar para esses passeios. Mas uma agência de viagens para organizar a viagem como um todo, isso a gente nunca fez e também não pretendo, porque eu acho que o mais legal é você montar a viagem do jeito que você quer e não se prender muito a roteiros tão fixos, sabe? Então a gente gosta de fazer essa viagem mais livre. Se no dia que a gente tinha programado fazer alguma coisa a gente não quer, a gente adia, se não dá, enfim, a gente arca com as consequências de ir mais no freestyle mesmo. Então acho que é basicamente isso. A Ana Cristina e a Larissa perguntam: Mari, você leva os looks separados ou monta tudo na hora? Monto tudo na hora, pra mim nunca fez sentido levar já tudo montado, até porque eu gosto de ser bem econômica na mala que eu monto. Então, um casaco, uma calça, vai com várias blusas e looks e tudo ali, meio que vira um quebra-cabeça, então não faz sentido separar nada disso e também vai muito do dia, sabe? Da temperatura, do clima, do humor. Então, se tem um dia que eu tô mais digamos assim, mais cansada, não tô querendo montar muito, eu coloco uma roupa um pouco mais sóbria, mais básica. E também eu não sou muito de levar acessórios, eu não gosto de usar muito. Então, brinco, anel, pulseira, basicamente eu uso as mesmas coisas. Então, eu prefiro deixar lá para montar. Então, eu tiro tudo da mala, deixo exposto, geralmente num guarda-roupa ou então numa mesa, e vou montando ali de acordo com o dia. Até porque eu acho que vale muito a pena a gente pensar na roupa a depender do lugar que a gente vai, né? Então, se a gente vai para um ambiente fechado, por exemplo, isso eu até falo numa aula no contraste, quando eu vou para um museu em que eu vou fotografar, vou filmar obras de arte e, consequentemente, vou aparecer nessas fotos, eu gosto de ir com algo mais neutro para chamar a atenção, não para mim, mas deixar ali as obras de arte, enfim, aquilo que está à minha volta brilharem, falarem mais do que a minha roupa. Então, eu gosto de fazer essa montagem lá na hora. A Tati Lima tá pedindo para eu compartilhar a playlist de viagem. Então, eu geralmente não faço playlist porque ou eu estou assistindo alguma coisa, ou eu estou lendo, ou estou dormindo durante o voo, o trajeto dentro da viagem. Então, geralmente eu não escuto música. Mas dessa vez, a gente vai fazer tudo de carro, então pede uma playlist bem especial. Então, eu prometo que eu vou fazer e compartilho com vocês lá no Instagram. Essa pergunta é muito boa. Você trabalha enquanto viaja, entre parênteses, advocacia, ou se organiza com antecedência para não precisar trabalhar nesse período? Então, quando eu falo que eu preciso desse tempo para me organizar antes de viajar, eu tô falando principalmente da advocacia. Então, se um prazo vai vencer no meio da viagem, no final da viagem, ou até 1-2 dias depois da viagem, eu gosto de deixar tudo já organizado e tudo já
engatilhado, digamos assim, porque quando eu volto, eu sei que eu preciso de um tempinho ali, 2 dias, para colocar minha vida em ordem. Então eu não gosto de ter esse tanto de pendências logo que eu chego. Então eu já deixo, eu já me adianto e deixo tudo pronto. E também, com uma semaninha de antecedência, eu entro em contato, mando uma mensagem para todos os meus clientes, avisando que naquele período específico eu estarei viajando, mas que caso tenha algum problema, alguma urgência, eles podem entrar em contato comigo normalmente. Isso geralmente não acontece, mas já, teve aí caso que eu precisei trabalhar durante a viagem, mas é bem raro justamente porque essa organização dá muito certo. Aspinha, ei, você vai ficar com saudade de mim? Eu vou morrer de saudade de você. Você vai ficar com a Bubu? Ei, olha pra mim. Não me ignora não, cílinhos dourados. Eu vou morrer de saudade do meu bebê. Malas prontas, desse lado de cá couberam todas as minhas roupas, então vai tudo fechadinho aqui, porque quando eu abri a mala no hotel, não mistura, não cai tudo, então elas vão fechadinhas. Aqui desse lado eu coloquei os sapatos dentro de saquinhos para não sujar. Aqui eu coloquei nesse saquinho pijama e roupas íntimas, então vai aqui um saquinho dentro do outro. E aqui nessa necessaire são coisas de cabelo e de corpo também. E como eu falei pra vocês, eu gosto sempre de deixar esse espaço vazio, então eu consegui um mini espaço, mas um palmo praticamente vazio na mala que vai ser despachada. Além da bolsa que eu vou levar também, eu tô levando essa mala comigo na cabine, é uma malinha bem pequenininha. Tô deixando aquele espaço todinho vazio, então vai me ajudar muito na hora de trazer coisas e também para não queimar logo a largada no início da viagem e levar tudo cheio. Aqui eu coloquei bolsas e dentro das bolsas eu sempre coloco coisas para encher, para elas não deformarem. Então eu coloquei meias e capinhas de óculos dentro de cada uma. Tô levando também a necessaire de maquiagem aqui, o boné com a forminha para ele não deformar e a minha case da câmera. Então, comigo vai isso e a bolsa com umas coisinhas mais pessoais, mais de rápido acesso e pronto. Além da mala de mão, eu também levo uma bolsa, que é onde eu levo os documentos, carteira, celular e tudo mais. Então, dessa vez eu vou levar só óculos de grau, essa necessaire com coisinhas básicas ali, gelzinho de mão, lencinho umedecido, um remédio para enjoo, um remédio que eu tenho que tomar todos os dias, então vai tudo reunido aqui, passaporte, carteira, chiclete, fone de ouvido, a tag que eu ainda vou colocar dentro da mala, mas eu coloco só mais perto na hora de ir, e também os cafezinhos.